Só vou interromper um minutinho a gravação. Ok, pessoal, a partir desse momento eu estou gravando. Eu vou subir aqui a tela de abertura do 11º Seminário Online da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Esse seminário online ele tem como tema central a educação física e as perspectivas para a saúde na escola. Nesse seminário, nós temos aí a participação da professora doutora Cristiane de Faria Coelho Ravagnani, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nós temos a presença da professora doutora Kelly Samara da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, e do professor doutor Walter Cordeiro Barbosa Filho, do Instituto Federal do Ceará. Como estrutura, cada participante, a Kelly e o Walter, terão 20 minutos para explanação e um momento de interatividade com os presentes, com o público presente, de 20 minutos no formato de perguntas e respostas. Eu vou pedir a gentileza para todos e todas para que vocês não encaminhem perguntas nesse bate-papo aberto. Nesse sentido, então, eu vou orientar para que vocês procurem uma janela chamada Q&A e aí encaminhem diretamente as perguntas apresentando os respectivos nomes, de onde vocês são, se são professores da rede básica, se são professores universitários, pós-graduandos, né? Falar um pouquinho da ocupação e direcionar a pergunta ou para a Kelly ou para o professor Walter. Essas perguntas podem ser enviadas durante as aulas. Se nós não tivermos tempo suficiente para responder todas as perguntas, faremos alguns compilados, de modo que todos e todas possam ter os seus questionamentos aí respondidos da melhor forma possível. Por fim, eu gostaria de apresentar também a todos e todas o canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no YouTube. Depois eu vou postar esse link aqui na tela de bate-papo, para que vocês possam ter acesso num segundo momento. E como eu já indiquei para os convidados e convidadas, esse seminário em breve estará disponível no canal do YouTube, assim como os demais 10 que já foram realizados. Aí eu vou convidar aqui a Cris para fazer a sua fala, que é a presidenta do 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que ocorrerá na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, entre 23 e 26 de outubro desse ano. Cris, eu vou pedir para que você abra o seu microfone. Eu vou conectar aqui junto ao site do evento para que você possa fazer a sua explanação. Olá, vocês estão me ouvindo? Posso começar? Pode, Cris, pode. Fica à vontade. Alô, Cris? Eu acho que a Cris ela teve algum problema na chamada, né? Na rede. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a permissão então aqui, como a gente não sabe quanto tempo... Alô, Cris? Voltou? Oi, Cris. A ligação, estão aí? Pode falar, a sua chamada caiu por alguns instantes, mas pode falar que o site já está disponível aqui no compartilhamento de tela. Tá. Então, esse é um evento marcado pelo ineditismo e, claro, pela beleza, que a gente aqui chama de boniteza, porque vai acontecer em Bonito. Então, é um evento que acontece pela primeira vez na região centro-oeste do Brasil. Então, a região sul, principalmente, região sudeste, nordeste, já recebeu esse evento, mas pela primeira vez ele vem para o centro-oeste, então nós estamos muito felizes em recebê-lo. Bonito foi escolhido por ser um polo
muito importante, ganhador de vários prêmios internacionais em turismo. E outro fato inédito desse evento é a Feira de Ciência e Tecnologia para Atividade Física e Saúde, que vai acontecer junto ao evento nos dias 23 e 24 de outubro. O que a gente espera com essa feira é uma grande aproximação entre a educação básica e o ensino superior. Então, nós esperamos despertar jovens cientistas e jovens talentos e também jovens ativistas para a área da atividade física e saúde. Esse evento ele traz como tema semeando a atividade física para o futuro, justamente porque a gente quer discutir como promover a atividade física na geração que vem aí e que as estatísticas mostram que está cada vez mais fisicamente inativa e sedentária. Então, agradeço a oportunidade de falar aqui junto com a Kelly e o Walter, que trazem um tema que tem total afinidade com a temática do evento, dessa semeando a atividade física para o futuro, porque eles falam do ambiente escolar e como promover a atividade física. Nessa feira, a gente espera, então, alunos desde o ensino fundamental 2, ensino médio, desde o ensino da educação básica até a pós-graduação. Nós estamos preparando premiação muito legal para a feira e também para o congresso. E, por fim, eu queria desmistificar algumas coisas que muitas pessoas falam, eu não vou para Bonito, porque Bonito é caro. Mas Bonito foi escolhido pela Trip, a cidade foi escolhida pela TripAdvisor como o melhor custo-benefício de roteiros turísticos no Brasil. Então, ele traz os preços semelhantes a qualquer outro roteiro turístico que exista no país. E as inscrições do evento podem ser parceladas em mais de 10 vezes no cartão de crédito, o que facilita. Além disso, Bonito traz hospedagens desde hostels em torno de R$60 a diária, até hotéis mais caros e a possibilidade também do Airbnb. Então, nós esperamos vocês, nós temos vários convidados internacionais, desde Itália, Austrália, Estados Unidos, Portugal, até nossos ilustres pesquisadores nacionais. Muitos pesquisadores com grande know-how na epidemiologia, mas também nos estudos clínicos, que nós também tivemos a preocupação de trazer essa área clínica para dentro do evento. Por fim, deixo aí o convite a todos vocês. Qualquer dúvida, as informações estão no site, tenham contato para vocês tirarem essas dúvidas com a empresa que nos auxilia, que é a Company. E estamos super felizes e ansiosos para recebê-los no evento. Maravilha, Cris. Muito obrigado pela sua fala. Nós temos nesse momento 45 participantes. Muito obrigado a todos e todas pela participação de vocês. Muitos conhecidos aqui, muita gente boa da área. Eu gostaria nesse momento, então, além de agradecer novamente pela sua fala, Cris, convidar as pessoas que aqui estão presentes para participarem do 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. E aí, nesse sentido, eu já abro o microfone aqui para minha colega Kelly. Kelly, você tem 20 minutos para fazer a sua fala. E aqui no bate-papo particular, eu vou te indicar quando faltarem 5 e 1 minuto para o término da sua explanação, tá bom? Fique à vontade para subir a sua apresentação. Bom que seja um momento que a gente possa aprender, como sempre, contigo.
Ok. Boa tarde a todos, né? Todos que estão online aí conosco, né? Todos e todas, né? Sejam todos bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? O convite da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Essa é a primeira vez que eu participo do seminário online e espero, de alguma forma, poder contribuir, né, com pessoas que também estudam essa área. Também cumprimento o Paulo, né, o Paulo Guerra, grande amigo meu, e o Walter, com quem eu vou dividir essa mesa redonda aqui e também lá no Congresso. Né? Também deixo o meu abraço para a Cris. Né? Então, como a gente realizou aqui o 11º Congresso, eu também estou participando do 11º Seminário. Então, para quem acredita em numerologia, deve ter alguma coisa aí, né, que está valendo, né? Então, Cris, boa sorte aí no Congresso. Eu já vi que vai ser um talento aí, tem muitos inscritos, tá? E aproveito também para convidar vocês a participar do Congresso, né? Nós estaremos lá, né? E também para mostrar a vocês as 2 falas que eu farei no Congresso, né? No sentido de que as pessoas que estudam essa área, elas podem, né, de alguma forma acessar para que a gente possa trocar experiência. Então, tem um workshop pré-congresso, né, sobre estratégias de promoção da atividade física no contexto escolar, né, que vai ser realizado na quarta-feira, às 14 horas, e a mesa redonda sobre essa temática que nós iremos debater com vocês um pouco hoje. A ideia de hoje é fazermos uma prévia, e se conseguirmos deixar mais questionamentos do que resposta, eu acho que a gente atendeu aquilo que a gente tinha pensado, para, de alguma forma, a gente buscar juntos as respostas, né, no Congresso lá em outubro. Em relação ao workshop, né, as pessoas que decidirem fazer, né, sobre estratégias de promoção da atividade física, eu mando só aqui alguns spoilers, né, que nós falaremos lá das estratégias, né, de engajamento em atividade física, sobre uma ótica do que hoje a gente tem procurado avançar. Né? Então, nós estamos aqui na segunda intervenção, né, preparando, e a gente tem procurado avançar para entender um pouco essa distribuição diária, né, que o nosso escolar, de certo modo, está submetida, e qual é o impacto disso na atividade física deles. Né? A gente tem observado que muda bastante a atividade física que eles praticam, dependendo do horário do dia. E isso é muito importante considerar quando a gente pensa nas estratégias. Então, nós vamos conversar sobre isso lá, né? E eu trago para vocês essa informação, né, que a gente acabou de escrever e estamos submetendo o artigo, que é uma dissertação de um aluno meu, chamado Marcos Lopes, né, que a gente publicou agora, quer dizer, que ele terminou agora em 2019, e nós fizemos uma subamostra de acelerometria, né, de dados de atividade física, exatamente para nós vermos se havia muita alteração da prática de atividade física quando a gente separa os turnos diários. E, por incrível que pareça, né, a gente encontrou informações bem importantes em relação à atividade física moderada vigorosa, mostrando essa diferença que nós já conhecemos entre rapazes e moças, e o declínio que acontece também durante a faixa etária, né, durante a idade específica, né, e mostrando que o contraturno nós temos um declínio à medida que a idade aumenta, mas temos para os rapazes um comportamento distinto das moças quando a gente fala nos outros turnos do dia. Então, isso a gente também vai discutir lá no evento. Esse é o time do programa Movimento 1, né? Programa que aconteceu em 2017, que começou em 2014. Né? Então, nós fizemos 2 anos de planejamento, 1 ano de execução e mais o follow-up que terminou em 2018. Então, agora que nós estamos trabalhando nesses dados, e nós já montamos esse ano o time do programa Movimento 2, né? E vocês podem consultar o nosso site, que está disponível as informações lá, né? E nós estamos na fase agora de planejamento para mudar as estratégias que deram certo, que não deu certo, para buscar mais informações no sentido de avançar nessa área. Então, nós estamos na fase de planejamento, com o estudo piloto agendado para 2020 e 2021 a coleta de dados.
Com relação à temática de hoje, né, é uma temática que eu brinco que ela é desafiadora e, ao mesmo tempo, ela não é tão difícil, né, mas ela é complexa de trabalhar em si. Né? Quando eu recebia aqui a Educação Física e Perspectivas para a Saúde na Escola, né, é evidente que, se vocês acessarem o site, vocês vão encontrar inúmeros documentos publicados, né, órgãos que nós temos que trabalham especificamente com essas questões. Aqui eu elenquei alguns documentos do CDC, da Organização Mundial de Saúde, que vocês poderão depois consultar, caso tenham interesse. E também documentos, né, que são mais trabalhados aqui no Brasil. Né? Então, eu vou falar para vocês um pouco do relatório do PNUD, né, que nós fizemos em 2017, e que traz informações diversas, né, sobre a escola e a atividade física. Né? Lembrá-los que nós já temos a Base Nacional Comum Curricular, nós temos o currículo de base de Santa Catarina, que foi fechado, né, agora, né, esse mês, né, foi fechado esse currículo, também posso comentar com vocês algumas coisas. Na verdade, não participei nem da base, nem do currículo, mas conheço professores fantásticos que participaram e a gente sempre está em debate, né, quem estuda essa área. E o programa Saúde na Escola, que vocês já conhecem. A lógica da apresentação, então, ela traz uma lógica o seguinte, né, da educação física enquanto um componente curricular obrigatório, né, todos nós sabemos disso, e da saúde enquanto um tema transversal que pode ser vinculado, trabalhado na educação física, né, e também em todo o contexto escolar, não só nas aulas de educação física. Tá? E aí eu gostaria de começar falando um pouco sobre a questão da escola, né, para um entendimento mais global dessa escola, né, e, evidentemente, esses dois componentes que atendem, né, a esse funcionamento escolar. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, né, nas escolas ativas, né? Então, eu brinco que não adianta só a gente se preocupar com a educação física, né, mas se preocupar com aquele ambiente onde nós queremos intervir. Né? Então, existe no mundo já propostas, né, não há nada de novo, né, sobre escolas ativas. Né? E a concepção dessas escolas ativas, né, é que a escola começa ou tem uma proposta, né, de se comprometer e garantir a prática de atividade física no ambiente escolar. E quando ela se propõe a fazer isso, é importante que a gente lembre, né, que isso não pode e não deveria ficar restrito às aulas de educação física. Né? Uma vez que as aulas de educação física, ela também tem outros propósitos, né, para além do movimento em si. Né? Então, nós temos outras possibilidades de trabalhar a atividade física dentro desse contexto escolar e também fora do contexto escolar. Por isso que quem trabalha com as escolas ativas no mundo, a gente percebe que a estrutura que é elaborada e a meta, evidente, elas são metas mais globais, né, que se preocupa com uma extensão da atividade física no dia a dia das pessoas. Né? A gente precisa incluir essa atividade física no dia a dia. E como é que eu faço isso? De forma que isso também reflita na educação física e em outras áreas do conhecimento, que também não só na educação física, se eu pensar em saúde. Então, veja a complexidade. Se eu penso na atividade física, eu tenho um componente central dentro da escola, que é a educação física. Mas ele não resolve a questão por si só. Né? Ele é um componente importante, mas eu posso desenvolver outras estratégias para trabalhar dentro da escola e também fora da escola. De modo que essa escola ativa torne realmente o indivíduo, né, mais empoderado para ser ativo na vida dele. Tá? E essas escolas ativas, elas têm um foco voltado muito para a redução da inatividade física, mas também uma preocupação com o desempenho acadêmico, né, com o desempenho escolar, né, numa proposta de que é possível também trabalhar a educação. Né? Eu tenho uma preocupação que eu posso centrar na melhoria de um dos indicadores de saúde, mas eu também posso investir na melhoria de uma educação por meio do movimento, né, de forma a melhorar esse desempenho escolar. Então, nós temos tido avanços nesse campo. E o Brasil, como é que fica nessa história? Né? Nós temos no Brasil
também escola ativa, né, para quem não conhece, e temos avançado nessa questão aí. Tem um grupo que tem trabalhado, que são os professores da USP, né, colegas meus que inclusive hoje me mandaram mensagem, está vindo para Floripa trabalhar a escala novamente das escolas ativas, no sentido de avançar, né? E como é que organiza essa escala? Na verdade, eles têm estudado ao longo de um bom tempo essa questão das escolas ativas, centrada em várias questões, né, que estão relacionadas a uma escola ativa, como questões que estão relacionadas à iniciativa própria da escola, questão da parte estrutural do ambiente físico, questões de construir uma cultura, né, do movimento, de forma que as pessoas passem a valorizar a atividade física e assim por diante. E aí, diante dessa escala, eles chegaram à conclusão de que, no Brasil, a maioria das nossas escolas, né, de 500 e poucas escolas públicas e privadas que nós temos um número enorme de escolas que seriam consideradas insuficiente ou elementar, ou seja, não poderiam receber a concepção de uma escola ativa. Né? Não, estaria longe do nível até intermediário para essa escola ativa. Né? E isso, para alguns indicadores que eles avaliaram, foi percebido também que 4 indicadores são fundamentais, né? Como as escolas abrirem fim de semana para a prática, como ofertarem programas regulares de atividade física, né? Como a participação comunitária no processo de construção do planejamento e gestão das atividades que são ofertadas, né? Bem como atividades extracurriculares, né, naqueles horários de contraturno. Então, esses indicadores se mostraram baixos, tanto nas escolas privadas como públicas. E aí, o ponto 2, né, é o sentido da educação física. Né? Então, a gente nunca pode esquecer o sentido da educação física lá dentro da escola, né? Que é exatamente a ideia de que a educação física ela procura tematizar essas práticas corporais, e isso está na BNCC de 2019, aí, para vocês consultarem, em suas diversas formas de codificação e significação social. Né? Ou seja, a educação física é uma manifestação que ela vai muito além, né, só, né, de produzir ou não, ou de incrementar ou não a atividade física. Quando eu digo muito além, é que ela tem uma preocupação muito maior que isso, né, para a questão do movimento, né, para a questão da cultura do movimento. E dentro da BNCC, se nós olharmos lá as competências, né, do nosso componente curricular, nós vamos observar que das 10 competências, nós temos 3 que são voltadas exclusivamente para a questão da saúde, né? Uma mais abordada para a promoção, outra mais para o processo de saúde e doença, e outras para discutir de uma forma mais global essa multiplicidade de padrões que se formam, seja voltada para desempenho, saúde, beleza, estética e assim por diante. Então, nós temos nas competências essa relação. Um outro ponto que é importante de abordar é que, mundialmente, vem sendo discutido a questão do letramento físico, né? Da necessidade de empoderar essas pessoas para que elas possam ter uma atividade física que contribua para uma vida realmente mais saudável. Né? E para que isso aconteça, é necessário aprender as habilidades necessárias para participar de diferentes atividades, é necessário conhecer as implicações dos benefícios, né, e do envolvimento na prática. É importante possibilitar, né, criar oportunidade para que as crianças e adolescentes sejam regularmente ativos. Né? É importante a questão de possibilitar alcançar, né, informações, alcançar dados, né, e tempo necessário para que elas protejam ou, de certo modo, promovam, melhorem a saúde. Tá? E valorizar a atividade física e suas contribuições no estilo de vida saudável. Veja que, para a gente avançar nessa questão, né, é de suma importância que nós tenhamos a conscientização de que nós precisamos avançar para uma cultura, né, de atividade, uma cultura de movimento, uma cultura escolar que permita às crianças e adolescentes, né, praticarem mais atividades, né, no seu cotidiano.
E aí nós temos o terceiro eixo que traz a questão da saúde, né? Então, veja que a gente permeia por uma escola e espera que essa escola seja uma escola ativa, né? E o que seria essa escola ativa? Seria de proporcionar ao indivíduo, né, a questão de mais vivências de movimento, né? E essas vivências de movimento possam possibilitar nessas pessoas a aderirem a esse comportamento de forma natural. Quando a gente fala da forma natural, o que nós queremos chamar a atenção é que não adianta fazer imposição. Não adianta só querer que as pessoas mudem comportamento, né? Há uma necessidade nossa de tornar o comportamento uma cultura, né? Porque a gente sabe que tudo que se torna cultural, ela fica registrado ali e a pessoa passa a fazer mais tempo, né? Então, esse deve ser o sentido. E eu só consigo transformar a atividade física em cultura quando, né, eu reconheço a atividade física, né, como algo que faz parte realmente da minha vida. Quando o significado que aquela atividade tem é um significado que vai muito para além de produzir apenas o gasto energético. O gasto energético, ele é um produto, ele é uma consequência. Quando eu peço a alguém para fazer atividade moderada vigorosa, eu estou mostrando à pessoa, ou dizendo que ela vai ter como consequência um gasto maior. Mas, mais do que isso, eu estou dizendo a ela que pode ser prazeroso, né? Pode ser motivante ela fazer atividade física daquele jeito, com aquela intensidade, desde que ela considere aquilo agradável, né? E aí, quando a gente fala na saúde, também o próprio CDC ele traz um índice de escola saudável, né? Então, eu posso pensar em uma escola ativa que proporciona uma prática enorme e isso vai desencadear com uma saúde melhor, ou eu posso pensar numa escola também saudável, né? Que por trás desse slogan tem a prevenção dos problemas, tem a proteção e também tem a promoção, né? Então, nós temos no índice de escola saudável indicadores que estão relacionados à prevenção e indicadores que estão relacionados à promoção, né? E é possível trabalhar isso? É bem possível. Nós temos até o próprio programa Saúde Escolar, que certamente vocês vão dizer, mas não funciona, né? Nós temos uma cobertura grande, mas pouca efetividade. Possivelmente. Nós precisamos avançar em mais questões para esclarecer isso. Qual é o tempo que eu tenho, professor? Acho que não chegou aqui. Tá, e aí, pessoal, é importante também, quando a gente fala em saúde, ter a percepção do que os jovens consideram saúde, né? Qual é a concepção que eles têm de saúde? Então, a concepção deles, né, é que 7%, ou seja, 9% consideram saúde muito ruim, né? E aí a gente, claro, precisa investigar no outro momento qual é o impacto dessa concepção, né? Então, a questão de educação física versus saúde, ou, né, para que a gente possa avançar nessa relação, eu acho que primeiro a gente tem que entender claramente, né, que são duas concepções globais, né? E a partir dessa ideia a gente não pode acreditar que a educação física ou uma estratégia isolada vai resolver a questão, né? Mas se nós tornarmos um ambiente, né, propício à mudança e evidentemente promover essa mudança, a nossa chance de sucesso aumenta, né, no sentido de promoção dessa saúde. E diante do que eu falei, eu deixo o desafio das perspectivas, né, para a gente discutir no evento, tá? Então, eu tenho, e aí vai ser ponto de vista, porque eu tenho algumas perspectivas de acordo com o que a gente tem vivenciado aqui, né? E certamente vocês têm outras também que a gente pode compartilhar, né, e ver como, né, a gente pode avançar nessas perspectivas de modo a não isolar as coisas, uma vez que elas não estão isoladas. Quando eu promovo atividade física, eu estou promovendo saúde, e quando eu promovo saúde, certamente eu tenho algum indicador ali que possibilita a mudança de comportamento de outros comportamentos que também estão vinculados a essa saúde.
Ok? Então, com isso, eu encerro a minha fala. Eu não sei se eu ultrapassei o tempo. Se eu ultrapassei, eu peço desculpa ao Walter, tá? E aqui está o meu e-mail, caso alguém deseje entrar em contato. Obrigada mais uma vez, tá, Paulo? Maravilha, Kelly. Eu que agradeço você pelo pronto aceite quando nós fizemos o convite. Não ultrapassou o tempo, deu em cima aqui, Kelly. Foi milimetricamente cronometrada a sua fala. Agora, eu vou abrir espaço aqui para o meu amigo Walter. Em vista de algumas perguntas que eu venho recebendo no bate-papo, sim, esse seminário online estará disponível em breve no canal da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde no YouTube. O link eu postei numa das mensagens acima, mas eu posso fazer uma nova cópia e cola para que as pessoas possam ter acesso em um momento oportuno. Nesse sentido, eu já convido você, Walter, para abrir a sua explanação. Você tem, assim como a Kelly, também 20 minutos para desenvolver a sua fala. Aos que tiverem interesse em encaminhar perguntas para a Kelly, para o Walter ou para os dois, por favor, encaminhem pelo ícone QIA. Muito obrigado. Walter, está na sua mão. Tá ótimo, obrigado, Paulo. Boa noite. Rapidamente, vocês conseguem me ouvir bem? Kelly e Paulo? Ok. É um grande prazer ter recebido o convite da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde para estar nesse seminário online. Agradeço, Paulo, pelo convite, a Cristiane também pelas atividades no Congresso, no 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. E por dividir esse espaço tão especial com a professora e minha amiga Kelly Silva, onde quando a gente participa de atividades assim, Paulo, você pode ter certeza que a gente dedica muito tempo planejando juntos. Então, foi um momento muito prazeroso, de horas conversando sobre o seminário, pensando no que falar. Então, isso significa pelo prazer de estar com pessoas como a Kelly, né? E também de tratar sobre um tema que hoje é a minha rotina, sempre foi na graduação, no mestrado, doutorado, e hoje é a minha rotina como professor da educação básica também. Então, tratar sobre essa temática da educação física e a saúde na escola é realmente de muito interesse. Como a Kelly, e como eu falei, a gente planejou muito bem, a gente organizou nossa fala pensando na nossa agenda, né? As nossas agendas em comuns e as nossas agendas individuais durante o evento. Então, a minha fala vai nesse sentido, onde eu vou apresentando atividades do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde que eu estarei envolvido e bonito, e convidando, já quem está escutando agora ou quem está assistindo o vídeo, a participar dos dias 23 a 26 de outubro do Congresso. Como a Cristiane apresentou no começo e considero uma das atividades mais desafiadoras desse evento, é a Feira de Ciência e Tecnologia para Atividade Física e Saúde, que nesta feira, que será realizada no dia 23 e 24, nós que estamos envolvidos na pós-graduação, no ensino superior, estaremos juntos com alunos da educação, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação profissional, discutindo sobre como fazer pesquisa, como são as nossas experiências, como desenvolver inovação na perspectiva, seja da promoção da atividade física, seja na perspectiva clínica, como a Cristiane falou. Então, será um momento muito especial, onde nós poderemos, na temática da educação física e a sua perspectiva de saúde na escola, está com quem é o nosso envolvido na atividade fim, que é o aluno. Então, esse vai ser um momento muito singular dos primeiros dias do evento. Particularmente, um dos motivos de chegar cedo no evento é o workshop da Kelly e essa feira, onde poderemos observar os alunos apresentando essas atividades. Bom,
Eu estarei também nessa atividade apresentando o trabalho. Talvez eu deveria ter começado me apresentando assim. Hoje eu sou professor no Instituto Federal em Aracati. Então, há 2 anos eu trabalho no ensino, na educação básica, na educação física, no ensino médio. E vou levar para este evento um pouco das experiências sobre a prática esportiva em estudantes de cursos tecnológicos e que estão envolvidos em municípios que vivem vulnerabilidade social. Então, para vocês terem uma noção básica do que eu vou discutir, eu vou ter alunos de 15, 16 anos que estão tendo a primeira vez aula de educação física com o professor de educação física. Como essas experiências se tornam significativas, como esse fazer pedagógico, especificamente em tratar um objeto como os esportes, ele se torna significativo na perspectiva da atividade física e saúde. Essa é uma dos objetivos da apresentação desse trabalho. Com certeza, essa fala baseada nas experiências aqui, seja em Boa Viagem, município onde eu já trabalhei, e agora em Aracati, vai ser importante, mas também vai ser um espaço de escutar o que ocorre dentro dessa rede federal, principalmente, onde nós estamos envolvidos. Nós somos uma grande quantidade de campi em todo o Brasil, só no Ceará somos 33 campi, então nós temos a perspectiva de escutar experiências muito positivas sobre pesquisa e inovação dentro dessa temática. Outras 2 atividades que eu estarei durante o evento, já dividindo a mesa com a professora Kelly Silva, que vai ser um pouco do que eu vou discutir também. Temos uma afinidade enorme em projetos, né? Inclusive trabalhamos juntos em intervenções nesse sentido. O que eu trarei nessa mesa de elementos que me inquietam, porque eu acabo sendo o agente mediador do fim, né, dessa ação que é a prática pedagógica que pode promover a atividade física e saúde. Então, eu vou trazer alguns elementos nessa perspectiva, né? Vou me aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E no dia 25 também estarei em um colóquio e aí focado exclusivamente nas atividades, na promoção da atividade física e saúde em contextos de vulnerabilidade e inequidade, junto com o Inácio Silva, que também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Bom, como eu falei nessa mesa com a professora Kelly, nós vamos discutir uma série de elementos que são em comum, temos visões muito parecidas nesse sentido. Um elemento que me chama a atenção nessa discussão é que nós estamos num período, e estou falando de um ciclo de 4, 5 anos, num período que, teoricamente, e eu falo teoricamente porque na prática isso não se efetiva tanto, o mundo trabalha numa agenda. E o mundo trabalha numa agenda que, assinada em 2015, que considera a saúde como um objetivo para a sociedade sobreviver no futuro próximo, para que as novas gerações tenham uma sociedade, o direito a usufruir dessa sociedade, e que a atividade física também é objeto importante para isso. Essa publicação de 2015 é o acordo de mais de 100 países, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ao longo dos anos nós temos tido publicações de documentos que direcionam esses objetivos para a relação entre a atividade física, ou seja, como a atividade física conseguiria ser elemento importante para que os objetivos do desenvolvimento sustentável fossem atingidos. Então, em 2016, com a Declaração de Bangkok, em 2017, uma publicação inédita no mundo, feita no Brasil, que é o relatório Movimento é Vida, que a Kelly já mencionou durante a sua fala, e agora em 2018, no final de 2018, a publicação sobre a promoção da atividade física e saúde na população. Bom, então esses documentos deixam bem claro de que para atingir 17 dos objetivos,
nós temos a atividade física tem uma relação muito forte com 8 desses 17 objetivos. De forma mais central, seja com a saúde e o bem-estar, mas também com outros elementos importantes, como a educação de qualidade, igualdade de gênero e redução de desigualdades. Então, se a gente está discutindo num Congresso Brasileiro, se a ideia é discutir no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, é reconhecido mundialmente que nós estamos, dentro desse Congresso, discutindo um objeto que é de garantia do nosso futuro, para muitos dos objetivos. Então, como nós fazemos isso? Mas um ponto importante, e esse é um direcionamento importante a se dar nessa fala, é que há 17 objetivos. A atividade física tem a ver, tem uma relação com esses objetivos, mas, e é uma das falas do evento, e a professora Kelly enfatizou muito bem, a educação física é um componente curricular na escola que pode contribuir com isso. Mas ela não está isenta disso. Então, nessa agenda de construção de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a educação física escolar como componente curricular e a escola como espaço onde esse componente ocorre são elementos importantes para que a gente consiga atingir nossos objetivos de promoção da atividade física para a saúde. Um objetivo relacionado à educação de qualidade, em particular, deixa bem claro que na educação física escolar, ela deve ser pensada em elementos que promovam o letramento motor, competências, conhecimentos e um elemento muito importante, muito enfatizado pela professora Kelly na fala, e eu concordo no meu fazer, inclusive, como desenvolvemos o prazer para a atividade física. Olha só como isso é desafiador. Quando a professora estava falando, e eu fiquei lembrando da minha aula que aconteceu agora, há 2 horas atrás, e aconteceu um incidente na minha aula que uma aluna, falando bem cearense, esbarrou, ou seja, tropeçaram, 2 alunos tropeçaram e a aluna caiu no chão, se machucando de arranhar a mão. E eu fiquei lembrando como foi o comportamento dela ao acontecer isso. O que é que ela fez? Ela levantou, riu, bateu a poeira e continuou na aula. E os colegas em volta dela mais nervosos, tem que ir na enfermaria, e ela, não, tá ótimo, e continuou a fazer a atividade. Eu acho que é disso que a Kelly estava falando. Não era de colocar os alunos em risco, eu tenho certeza que não era isso, né, Kelly? Não era esse o objetivo, mas falar do prazer. A pessoa escolheu fazer, e mesmo quando essa atividade, em alguns momentos, colocava esse aluno em uma situação onde ele poderia escolher não fazer mais, exatamente por ter acontecido o incidente, esse prazer, o incidente, para ela tão pouco significativo que ela continuou fazendo na prática. Então, acho que é um pouco isso que esse objetivo fala, do quanto que as nossas práticas pedagógicas são estruturadas para desenvolver esse prazer na atividade física. E quando a atividade física ocorre elementos que são naturais, como o contato físico, o prazer ainda permanece. E outro documento muito importante, e que penso que nas nossas falas durante o evento, eu e Kelly vamos enfatizar bastante, é esse documento publicado no ano passado pela Organização Mundial de Saúde, que ele é muito claro ao definir as ações de promoção da atividade física. E vejam que importante, pessoal, das 20 ações, elas são divididas em 4 eixos. E somente o 3º eixo foca na pessoa. Ou seja, a OMS deixa bem clara, ao definir essas dimensões, de que devemos ter ações focadas nas pessoas. Mas, para que isso ocorra, de fato, com a promoção de um comportamento tão complexo como a atividade física, nós devemos pensar também como esse ambiente é feito, como ele ocorre, como os sistemas, como as culturas que envolvem esses sistemas, esses ambientes, influenciam para que as pessoas escolham ou não fazer atividade física. Então, esse é um elemento importante e que eu penso que vai ser mais aprofundado na nossa fala lá do evento.
E uma dessas ações é esse que está no slide, de fortalecer a oferta da educação física de qualidade. E esse é um ponto importante. A nossa garantia de educação física para todos na educação básica é ameaçada. E considerando que mesmo tendo a garantia de ter a educação física, a gente precisa lutar pela garantia de uma educação física de qualidade. Então, esse é um ponto importante a ser discutido durante o evento. Que qualidade é essa? Outro elemento importante, e penso que a professora Kelly já deu dicas muito importantes aqui, é como olhar a escola pensando no princípio da escola como um todo. Ou seja, o componente curricular, o tempo e espaço que cabe o currículo de uma disciplina chamada educação física é o suficiente para a gente pensar em promover a atividade física e saúde? Será que a gente não assume uma responsabilidade que é social? Está claro aí pelas dimensões da Organização Mundial de Saúde. É uma responsabilidade social. A gente assume para nós somente algo tão importante que não é só nosso. E um outro elemento muito importante nessa discussão e que a gente precisa avançar bastante, eu gostaria de convidar os colegas a refletir bastante sobre isso, principalmente durante o evento, é o que a gente entende sobre letramento físico e letramento motor. Chega um ponto de que a nossa compreensão de promover atividade física, ela é centrada só em objetos que parecem nos interessar. Ou eu estudo comportamento motor, ou eu estudo atividade física, ou eu estudo atributos biológicos relacionados à atividade física, por exemplo, obesidade, ou eu estudo o esporte em si. Mas será que a nossa visão, pensando em letramento, ela precisa se ampliar para que a gente consiga considerar todos esses elementos na nossa compreensão da intervenção, especificamente na educação física? Então, essa é uma das discussões que a gente vai levar para o evento. E a professora Kelly falou muito bem da BNCC, acho que ela nos dá muitas inquietações. A educação física tem 12 competências específicas, ou seja, são na educação do ensino fundamental, são competências que a educação física deve ensinar, o componente curricular da educação física deve ensinar, e 3 das 12 são claramente relacionadas à saúde. Então, como é que nós vamos fazer isso? Esse é um ponto que vai ser muito enfatizado durante a apresentação. E um ponto importante também é discutir o que há de evidências, né? E o que há de evidências, o que essas evidências nos mostram. Nós temos uma perspectiva de muitas intervenções no mundo, uma perspectiva, para se ter uma noção desse trabalho publicado, a gente sintetizou cerca de 900 intervenções em atividade física, porém, boa parte das intervenções em atividade física não ocorrem num contexto como o nosso, o de vulnerabilidade, aquele onde o aluno nunca teve educação física, vai ter educação física aos 16 anos. Então, como fazer isso? É uma das discussões da gente pensar se há evidências sobre o que fazer. Bom, no dia 25 eu estarei em um colóquio junto com o professor Inácio Silva sobre a promoção da atividade física na perspectiva de superar vulnerabilidades e inequidades. E esse é um tema que particularmente me interessa muito, por ser o meu contexto de intervenção. Eu me sinto um agente mediador da prática pedagógica num contexto de vulnerabilidade, num contexto de inequidade. Esse é o meu objetivo, eu diria que é uma missão de vida no meu processo de trabalho e me inquieta muito durante o meu processo de pesquisa. Já me inquietava observar intervenções no que ocorre, então é uma das discussões que se pretende fazer. Penso que a professora Kelly, como responsável do projeto Movimente, vai trazer um pouco dessas discussões. Em particular, gostaria de enfatizar essa aqui, em cima da tela, que é o Fortaleça Sua Saúde, que foi uma intervenção publicada, realizada em 2013, 2014, a intervenção efetivamente em 2014, mas estudo planejado em 2013 e com as suas publicações ainda em andamento. E para se ter o que é a ideia do Fortaleça Sua Saúde, esse é um mapa de fortaleza organizado por estratos do Índice de Desenvolvimento Humano.
E nesse mapa, a figura vermelha ou rosa, ela indica um bairro que tem um baixo desenvolvimento humano, baixo índice de desenvolvimento humano, vive uma situação de vulnerabilidade social. E os verdes mais fechado, o verde mais claro, indicam baixo IDH. Ou seja, Fortaleza é uma cidade cercada de bairros de baixo desenvolvimento humano. Promover a atividade física numa cidade como essa é uma discussão muito importante sobre como promover a atividade física nos contextos de vulnerabilidade. E foi esse o desafio do Fortaleza Sua Saúde, ao fazer uma intervenção em 3 escolas e um estudo de controle em outras 3, onde propôs um modelo de intervenção baseado em escola promotora de saúde em escolas escolhidas efetivamente por estar em bairros perigosos de Fortaleza, estar em bairros com alta vulnerabilidade. E a gente fez essa intervenção com o propósito de discutir e promover sobre atividade física e saúde na escola. E aí irei apresentar um pouco mais sobre as nossas ações no campo da formação dos professores e o apoio pedagógico para que esses professores produzam intervenções interessantes e significativas para os seus estudantes, para os seus colegas, na construção de uma cultura da atividade física e da saúde no contexto escolar, como o ambiente se relaciona com essas atividades, esse é um ponto importante das ações que vão ser enfatizadas, e como alcançar propostas de educação e saúde que não só trabalhem com o aluno, que era o objetivo central dessa atividade, mas uma compreensão da escola como um todo, a família é parte dessa escola como um todo, essas ações que envolvem os pais. Então, esse vai ser um momento muito importante de apresentar dados sobre o Fortaleza Sua Saúde, né? E também um estudo de uma dissertação da Soraya Sá, orientado pela professora Kelly, onde a discussão sobre, afinal, a intervenção consegue, por um caminho que passa pela atividade física, contribuir para o melhor desempenho escolar. Então, essa é uma das discussões que nós temos dados que possam trazer elementos para essa compreensão, e isso especificamente no contexto de vulnerabilidade. Bom, para falar de redução de inequidades, eu não tenho como deixar de falar do contexto que eu trabalho. Eu trabalho num campus nessa cidade, vocês veem aí o mapa do Ceará, esse mapa com vários números, né, com a marcação da cidade, e eu trabalhava até 2 semanas atrás, bem no meio do Ceará, uma cidade de baixo desenvolvimento humano, onde a grande maioria dos meus alunos não tinham acesso à educação física. Então, a minha fala nesse colóquio sobre inequidades, fundamentalmente também irá trazer sobre essa minha experiência e aí o meu exercício de estudar sobre o impacto dos institutos federais como provimento da educação. E, em particular, vou trazer algumas informações que eu tenho estudado, inclusive esse é o foco, estudado para esse colóquio, sobre o provimento dos IFCE da educação por meio dos institutos federais e o quanto que eles podem contribuir para uma promoção da atividade física e de educação física de qualidade. Bom, eu queria encerrar a minha fala também, Paulo, chamando os colegas que estão nos ouvindo, seja agora ou na gravação, para contribuir também no colóquio da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Nós vamos ter um colóquio que trate sobre as atividades da revista. É uma revista que eu tenho atuado também como editor associado e convidando a todos que estão tratando de experiências, intervenções de educação física, de escola, que busquem essa promoção da atividade física e saúde, sintam-se convidados a submeter o seu trabalho para a revista e participar desse colóquio, onde vai ter uma abertura, onde vai haver uma discussão e uma abertura para trabalhos nesse sentido. Ok? É isso, eu me coloco à disposição, meus amigos, e nos vemos em Bonito, como a Cristiane falou, pela boniteza do lugar. Maravilha, Walter. Muito obrigado pela sua fala.
Agora eu vou repassar aqui aos que participaram de maneira remota, né? Essas pessoas. Eu gostaria de indicar para vocês que nós tivemos um pico de 55 participantes, um número muito bom, um número considerável no contexto aqui dos seminários online. E as perguntas, ou para a Kelly, ou para o Walter, ou para os dois, deverão ser feitas aqui no quadro Q&A. Por favor, nós já temos uma do Arthur Barbosa. Depois, Arthur, me fala de onde você é, onde que você trabalha, né, com o que você vem atuando. O Arthur, ele parabeniza tanto a Kelly como o Walter pela explanação. E aí eu vou jogar para os dois, tá? Como ele não orientou especificamente, eu vou jogar para os dois. Eu sei que vocês têm uma boa sinergia, eu já conheço essa amizade há tempos e me sinto privilegiado por poder ser amigo de vocês dois também. Ele questiona para vocês como a educação física poderia contribuir para criar na escola uma cultura da prática de atividade física, sobretudo no contexto de vulnerabilidade social. Walter, você quer começar? Você estava falando em vulnerabilidade, manda brasa. Desculpa, Paulo, como é o nome do colega? O Arthur. Do Arthur. Arthur Barbosa. Obrigado, Arthur, pela pergunta. Realmente é o meu desafio de vida. Se eu soubesse uma resposta tão direta e tão precisa, eu estaria rico, com certeza, viu? Mas eu penso que um elemento importante dessa construção de cultura é uma postura profissional, e aí eu vou falar como professor de educação física dentro da escola, tá? É uma postura do profissional que deixe claro aos outros agentes da escola que nós, professores de educação física, não nos sentimos exclusivamente responsáveis por isso. O que significa isso na prática? O que significa isso na prática? Você imagina, vamos dizer que a escola tem bolas que sejam algumas bolas possivelmente disponibilizadas para os alunos durante o intervalo escolar. Seria nós, professores de educação física, os responsáveis por gerenciar esse uso? Seriam outros agentes da escola que organizam a escola ou seriam os próprios alunos? Se a gente olha, ao pensar nessas ações só para a gente, como nós, detentores da posse do material de esporte, que tem que gerenciar isso, e o nosso fazer incentiva isso, de que é nosso material, isso constrói uma cultura que centraliza, professor centrado, onde nós temos a única responsabilidade, nós somos unicamente responsáveis pelo fazer ativo, pela prática ativa na escola. Então, eu diria que nesse meu exemplo, e aí ser bem objetivo, uma postura seria diferente disso, ou seja, nós teríamos como professores que incentivar que outros agentes que compõem a escola, de que a própria escola gerencie o seu próprio material, e nós podemos colaborar com isso, mediar esse processo para que isso ocorra. Então, num exemplo bem concreto, eu penso que isso é uma estratégia, um olhar que a gente precisa ter em decisões sobre essa promoção de uma cultura para atividade física. Ok. Então, eu vou mais complementar a fala do Walter do que trazer novidades também, tá, Arthur? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que assim como a UBS, né, o pessoal que trabalha no Sistema Único de Saúde, avançaram muito com a questão de descentralização do processo, nós acreditamos que na escola isso deva acontecer na mesma ordem. Né? O que é a descentralização do processo? É que, por exemplo, não é responsável só por falar em saúde o professor de educação física, né? Independente se está em área de vulnerabilidade ou não. Né? A responsabilidade de promover saúde, de promover atividade física, também não pode ser só da educação física.
Na nossa intervenção, nós incluímos todos os professores. Então, nós fazíamos o contato com todos os professores de modo que aquele professor de matemática falasse de saúde e abordasse atividade física, né? E para isso a gente precisa desapegar, né? Eu brinco que a gente na área, na hora de dizer que é nosso, a gente agarra, é da educação física, né? A gente defende, mas na hora de trabalhar a gente também se exime, né? Então, nem uma coisa nem outra. O que nós temos que entender é que para mudar a cultura nós precisamos trabalhar conjuntamente. Então, nós temos que ter o professor de matemática falando da atividade física, o professor de português falando da atividade física e o educador físico também falando, porque, afinal de contas, ele, né, o movimento para ele é o objeto de trabalho, né? E a partir desse objeto de trabalho ele vai avançando. Com relação à área ser de vulnerabilidade e não vulnerabilidade, né, nós vamos ter uma problemática, eu diria, um pouco maior em algumas questões e em outras não, né? Por exemplo, no Fortaleça Sua Saúde, a gente viu que os professores de educação física se envolveram muito na intervenção, né? E era em alta vulnerabilidade a área que eles estavam lá, né? Então, eles compraram a ideia da intervenção. Nós estamos aqui no jogo inverso aqui em Santa Catarina. Então, nós tivemos dificuldades, né, em alguns casos com alguns professores, mas também tivemos facilidades com outros, né? Então, talvez o que mude, na verdade, né, seja a forma como essa mensagem vai chegar, né? Se você pegar alguém que está em alta vulnerabilidade, tem muito mais coisas importantes para ela do que propriamente ela fazer atividade física. Isso é verdade. Mas o professor precisa saber, né, como é que pode abordar aquela pessoa de modo que ele promova uma formação integral e não só preocupado também com a atividade física, né? Então, eu acho que desmistificar um pouco isso ajudaria no processo. Não sei se foi claro. Maravilha, Kelly. Nós recebemos mais perguntas aqui, mais 8 perguntas, e eu vou selecionar em 2 blocos, tá? No primeiro bloco, é um bloco mais voltado à prática da pesquisa, ok? Kelly e Walter. O Pablo, pós-graduando em Educação Física aí da UFSC, conhecido nosso, né, de algum tempo. Ele pergunta se, na opinião, né, no contexto da opinião de vocês dois, qual que é a maior dificuldade de se fazer pesquisa aqui no Brasil, sobretudo no contexto escolar? Quer que eu comece? Pode começar. Bem, a pergunta do Pablo. O Pablo é nosso doutorando aqui do programa, né, do programa nosso de Educação Física aqui da Universidade. E o Pablo, ele tem uma experiência, porque o Pablo, ele participou do programa Movimente, né, o 1, a versão 1, e isso é assunto da tese do Pablo também, né? Então, e eu vou contar a história da maior dificuldade de acordo com aquilo que a gente vivencia aqui, que talvez o Walter, não sei se tem outros elementos lá, né? Eu acho que a dificuldade, ela começa pela financeira, né? Porque eu sempre brinco com alguns colegas que a gente tem parcerias com colegas agora na Austrália, no Canadá, e nunca ninguém fala em dinheiro, né? Impressionante. Então, eu me sinto mal porque parece que só eu preciso, né? Nesse tipo de diálogo. Então, nós temos realmente uma real dificuldade com a parte financeira, né? Por quê? Porque as agências de fomentos que nós temos no país, elas abrem, às vezes você recebe, às vezes você tem dificuldade em receber, existe atraso, a concorrência é alta, nós temos pesquisadores em diferentes áreas de know-how, muita competência, né, para esses projetos. Então, nós temos uma demanda, né, muito grande e nós temos pouco capital de giro para fazer esses projetos andar. Então, eu acho que é um ponto importante, né, porque isso desencadeia outras questões, né? Então, a gente brinca que algumas estratégias nossas dependem muito se vai ter financiamento ou não, né? Por outro lado, isso também nos ajuda a pensar na nossa realidade brasileira,
né? Não adianta a gente fazer testar uma estratégia que dá certo num país desenvolvido, onde a estratégia é cara, a ação é cara, quando a escola não vai poder implementar. Então, isso nos obriga a pensar e ser mais criativo, gerando algo positivo. Eu sempre brinco com meus alunos que da dificuldade aprenda algo positivo, né? Porque isso faz você andar. Eu acho que, além da financeira, né, eu acho que a dificuldade também vai depender da região, você vai ter dificuldade de acesso às escolas, né? Por exemplo, tudo depende muito da dinâmica da própria escola, né? Então, o sistema aqui, nós temos um sistema muito organizado. Eu parabenizo a Secretaria de Educação do município de Florianópolis, né? Porque é um sistema modelo, né? A gente trabalha com eles há um bom tempo e evidentemente que aqui a gente precisa de um tempo maior para apresentar projeto, para discutir, né? Há toda uma estrutura, né, de consensual necessária para que a gente chegue à escola, né? De modo que o nosso planejamento chega a demorar um ano e meio, né? É evidente que não só por isso, mas por outras questões, né? Mas eu acho que dificuldade maior eu alencaria a financeira para desenvolver. Eu concordo com a Kelly, acho que esse é um ponto fundamental, então, determina muito das nossas decisões, né, do que fazer ou não fazer. Como uma perspectiva de complementar, uma coisa que eu percebo é que a nossa capacidade, e eu diria que a nossa capacidade, isso é da educação básica, ok, Pablo? A nossa capacidade de desenvolver habilidades, e aí existe o termo técnico específico, né, socioemocionais. E uma delas é a nossa capacidade de colaborar com os nossos pares, criar redes de colaboração com os nossos pares, criar essa afinidade com as pessoas ao nosso redor, e ao invés de competitividade. É um grande desafio na pesquisa no Brasil. Porque imaginem só, projetos dessa magnitude como o Movimento que a Kelly está fazendo, sendo ocorridos, eles ocorrendo ao mesmo tempo em 10 estados brasileiros. Então, isso é uma coisa que, em alguns momentos, parece utópico de acontecer, porque esse movimento de aproximações entre os pesquisadores não faz parte da nossa cultura. E eu considero que isso, para estudar, ou pelo menos propor intervenções que a gente consiga ter esse alcance na magnitude que o Brasil precisa, porque o que é o Fortaleza Sua Saúde para a rede municipal de Fortaleza? Não é muita coisa. Imagine para o estado do Ceará, imagine para a região Nordeste, imagine para o Brasil. É uma gota no oceano. Mas se a nossa capacidade como pesquisador nos permitisse, e aí como pessoas, né, não só pesquisador, mas políticos, pessoas que fazem a pesquisa e usufruem da pesquisa, conseguissem ter essa capacidade colaborativa, eu penso que esse seria um elemento primordial para o nosso desenvolvimento da pesquisa, e a pesquisa que muda a prática, que esse é o propósito da pesquisa central. Então, eu considero, Pablo, que esse é um grande desafio. Sinceramente, eu considero que é uma das grandes dificuldades que a gente consiga criar uma cultura colaborativa na pesquisa para que a gente consiga, de fato, desenvolver grandes projetos. Maravilha. Kelly Walter, a professora Edneia Ribeiro, lá da UFMS de Corumbá, saúda aí a palestra de vocês, disse que está trabalhando com a disciplina de Educação Física e Saúde, trabalhando com os alunos os materiais que vocês apresentaram. E aí eu vou fechar aqui o momento de interatividade, fazendo um compilado de 4 perguntas, tá? A pergunta da Arielle, a pergunta do César, que é um participante internacional, do Alexandro e do Vitor Hugo. Eles querem, assim, de uma maneira mais generalizada, saber qual é o papel da educação física na promoção da saúde, perguntando, né? Eu imagino que deva ser alguma especificidade, principalmente do César,
de promoção da atividade física extraescolar para além de eventos desportivos, onde participam várias escolas, né? E o Alexandre, ele aponta, né, quais a melhor estratégia, qual a estratégia mais adequada em um contexto onde a educação física escolar ela é pouco valorizada e, ao mesmo tempo, é obrigatória, né, o que pode gerar refração de alguns alunos, aí, principalmente aqueles com mais idade. E o Vitor Hugo, ele pergunta quais as abordagens de sucesso, né, ou as abordagens potenciais para saúde e atividade física de forma interdisciplinar. Aí, a partir disso, a gente fecha já o momento de perguntas e respostas aqui. Então, posso começar, Kevin? Pode começar. Eu queria começar respondendo da última, porque aquelas perguntas que a gente escuta bastante, né, de abordagens que possam ser mais utilizadas, sejam mais efetivas, e ao mesmo começo, se eu soubesse a resposta, eu estaria rico, porque realmente teria se fosse uma resposta tão simples, tão objetiva, a gente conseguiria resolver um problema de que a gente, no campo de discussão, avança bastante. Mas, assim, o que eu penso é de que essa rede de colaboração que eu disse que atrapalha para que a gente desenvolva pesquisas no Brasil, ou essa cultura de colaboração, ela também atrapalha na escola quando a gente olha na proposta disciplinar das escolas e que o objetivo da educação física é só dela e não é mais de ninguém. Então, eu penso que uma das estratégias efetivas que deve ser integrada com outras é que o professor de educação física e aqueles que lidam com o componente curricular da educação física consigam construir uma leitura dos objetivos da educação física que transcenda o tempo e espaço da educação física escolar. O meu exemplo é muito claro, com aquele exemplo lá que eu falei sobre a bola ser disponibilizada aos alunos. Se eu considerar de que um elemento instrumental para que a prática ocorra, ela é exclusiva da educação física, ela é exclusiva do professor de educação física, eu já estou colocando ali um muro para que outras possibilidades de práticas sejam efetuadas. Então, não há uma resposta ideal, mas eu penso que um elemento essencial é isso, é a educação física, o professor ou o componente ser pensado que transcenda o seu tempo e espaço da educação física. E aí tem vários elementos que precisam ser pensados, como a cultura escolar, como a gestão escolar, como a estrutura escolar, com a relação com a comunidade, para que isso ocorra. Essa pergunta que eu não vi especificamente se o Ariel, o César, o Alexandre ou o Vitor fizeram, mas a pergunta sobre a escola que não valoriza assim, tem horas que isso vem à tona em todos nós. Então, assim, o que eu diria que é elemento central nisso é o seguinte: quando aquelas pessoas que compõem a escola na nossa atividade fim, é o pai, o aluno, estão cientes do nosso trabalho como professor de educação física, estão participativos, envolvidos no nosso trabalho como professores de educação física, eu diria que não há gestor no mundo que consiga bloquear o nosso processo de trabalho para que isso ocorra. Então, foi até interessante que um outro congresso, vendo com outros colegas de outros países falando da dificuldade de ter aula de educação física, mas que uma vez nós estamos na escola, e pelo que eu entendi a pergunta é essa, nós estamos na escola e estão tentando tirar. Nesse cenário, a gente tendo uma boa relação, quando eu digo boa relação, das nossas práticas de qualidade com aqueles que estão na nossa atividade fim, a família, os alunos, os nossos pares, professores, eu penso que isso tem uma grande dificuldade de ser realizado.
E a pergunta sobre como promoção da atividade física fora da escola, eu acho que é um elemento muito importante e talvez o elemento central seja o que vai ser discutido no evento sobre letramento físico e motor. Porque imagine só, se você só tem experiências negativas com o movimento, você faz um movimento, se sente mal, entende que não atingiu o objetivo, não sente o prazer, como você escolheria fazer isso fora da escola? Então, é um dos pontos que a gente pretende discutir lá e está dentro da proposta da, da Organização Mundial de Saúde sobre isso, é que não tem como eu pensar fora da escola se as minhas experiências dentro da escola ou dentro do componente curricular são essas. A minha aluna foi clara, ela caiu, ela se machucou e ela levantou e continuou rindo e correndo. Então, esses elementos desse letramento motor fazem com que ela possa escolher, com certeza, fazer atividade física em outro momento. Ok. Começou de trás para frente, eu vou começar de frente para trás para a gente ficar, né? Então, a primeira pergunta foi que eu acho que é qual o papel da educação física para a promoção da saúde. Não é isso? E aí, sim, é engraçado porque, assim, a gente sempre brinca, quem trabalha um pouco com estatística, dessa relação direta, relação indireta, se é indireta, por onde é que isso passa e assim por diante. Porque o que eu estou falando é que o que nós precisamos, na verdade, né, é fazer bem aquilo que a educação física se propõe, né? Se nós fizermos bem aquilo que a educação física se propõe, de alguma forma, seja direta ou indireta, a gente vai contribuir para a promoção da saúde, né? Então, se o papel da educação física realmente é promover o movimento, a vivência do movimento, e como o Walter comentou, trazer o letramento físico, trazer vivências, possibilitar a aprendizagem de movimentos, diversificar habilidades, né? Isso vai fazer com que a pessoa desenvolva duas coisas que são importantes para a prática dela: gosto e preferência. Então, eu tenho uma aluna que fez uma dissertação, a Cecília Bertuoto, e ela mostrou na dissertação dela que quando você gosta da atividade física, só gostar não é suficiente para você fazer. Mas se você gosta e prefere, você faz a atividade física, né? Então, criar o gosto é importante, mas dar ênfase na preferência. Olha, eu tenho um horário vago hoje para fazer atividade física, eu prefiro fazer, né? Se eu preferir, eu passo a fazer a prática. E aí, à medida que, se eu fizer bem a minha tarefa de casa, que é a educação física, ela automaticamente vai gerar, né, benefícios a essa promoção da saúde que a gente espera, tá? Lembrando que também eu posso trabalhar vários aspectos e indicadores de saúde dentro da aula de educação física, como a gente viu lá. Tanto relação processo saúde-doença como promoção da saúde são competências da educação física. Não estou dizendo que é só isso, mas também são competências dela, né? Então, essa é a primeira questão. Com relação a qual estratégia mais adequada, né, para a educação física, pouco valorizada e obrigatória. Então, nós temos um fator positivo e um negativo, né? Se ela é obrigatória, é um fator positivo. Se ela é pouco valorizada, é um fator negativo. Né? Como é que eu desempato esse jogo? Né? Para mim, só tem uma forma de desempatar esse jogo. O professor da educação física precisa entender que ele precisa tornar a aula prazerosa. Né? Ele precisa trabalhar muito, né, com o protagonismo da pessoa que está fazendo. O que essa pessoa quer fazer? Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o ensino médio é uma complexidade de trabalhar. Mas qual é a realidade dos jovens? Eu tenho que entrar no universo deles também para entender. Com isso, eu não estou dizendo que nós não vamos aplicar os elementos que são essenciais de uma aula. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ser mais acessível, né, e compartilhar isso com os jovens. Então, se eu tornar a aula motivante, se eu tornar a aula atrativa àquele jovem, aos poucos, eu vou conseguindo alterar essa cultura. Porque é evidente que isso não é uma coisa fácil numa profissão que as pessoas não te valorizam. Mas também, se elas não te valorizam, são por outras questões construídas ao longo da nossa história. Então, só há uma forma de reverter isso, é mudando, né?
Então, precisamos mudar a história. Mudar a cultura precisa mudar a história. E a história mudada ao longo do tempo, possa ser que algumas outras gerações aproveitem, né, de uma cultura melhor, né, em relação a isso. Com relação à abordagem, né, dos potenciais da atividade física de forma interdisciplinar, né, eu acho que a gente tenta fazer isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, né, mas é uma tarefa necessária, né, e ela só se torna simples se nós começarmos a entender que as coisas não estão separadas. Né? O que não está separado é que toda comunidade escolar ela constitui um universo. Né? Então, eu preciso entender que eu posso debater com um professor de sala de aula, né, sobre movimento, sobre atividade física, né, e que ele também pode debater comigo sobre princípios de educação que conduz a disciplina dele. Então, quando a gente começa a se abrir, e eu digo mais, o professor de educação física precisa fazer isso. Nós temos nas escolas articuladores do programa Saúde Escolar, que nem sempre é o professor de educação física. Né? E quando a gente contacta o articulador do programa Saúde Escolar, ele diz que é pior, não eles, né, não são todos, mas a gente teve caso de alguém dizer que a maior dificuldade é de interagir com o professor de educação física. Então, isso é inadmissível. Né? Então, nós precisamos, para que a gente receba, é preciso doar. Né? Então, quando eu dou um pouco daquilo que eu tenho, eu recebo do outro e vai havendo a reciprocidade, a interdisciplinaridade que a gente tanto busca. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. A gente vai falar lá nas estratégias do nosso curso da nossa realidade, da nossa vivência que nós tivemos, né, com a formação dos professores e que o Walter quem deu o pontapé inicial nessa questão e a gente saiu construindo outros modelos. Tá? Então, bola para frente. A gente consegue mudar essa história. Maravilha. Então, Kelly, Walter, Cris, dessa maneira eu encerro, né, mais um seminário online. Espero que vocês tenham um bom retorno para casa de vocês, um bom descanso. E a todos que participaram também, o meu muito obrigado. E obrigado em nome da Sociedade Brasileira de Atividade Física em Saúde. Contamos com vocês nos próximos seminários, né? Teremos um de saúde do trabalhador em breve e mais para frente um seminário online que irá abordar a atividade física no contexto das gestantes. Nesse sentido eu encerro, né? Espero poder encontrá-los e encontrá-las em breve, especialmente no 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física em Saúde, que vai acontecer na cidade de Bonito, no mês de outubro desse ano. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.